Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, gravando um pouquinho fora de horário, né? Normalmente no final da manhã e à noite, agora no final da tarde, estou começando a gravação desse vídeo exatamente às 6 horas e 5 minutos. Bom, eu quero falar com vocês não sobre o jogo, porque isso nós já abordamos muito no vídeo anterior, projeção de escalação, e o jogo tá quase na hora já, né? O Grêmio ele entra em campo às 9h30 contra o Palmeiras, numa partida que nós temos condições de vitória. Mas mais do que isso, nós temos condições de vencer, na verdade, os últimos 3 jogos. Eu não estou dizendo que os últimos 3 jogos são fáceis. Contra o Sport, sim. Na última rodada, mesmo que fora de casa, o Grêmio tem plena obrigação de ganhar do Lanterna. O Sport só ganhou 2 partidas no campeonato. Aliás, uma delas contra o Grêmio. Aquele vexame, né, que o Mano Menezes se segurou, que o presidente saiu mais cedo da arena, foi para o Rio. Lá estava o Leonardo Sonda, repórter da Bandeirantes, esperando ele, tentou entrevistar, ele deu um migué que estava no telefone, não falou. Mas depois dali o Grêmio conseguiu uma retomada, na partida seguinte venceu o Atlético Mineiro fora de casa, enfim. O fato é que nós podemos vencer os últimos 3 jogos, e alguém vai dizer, tá Bruno, mas e aí? Na verdade a gente precisa ganhar um para ser livrado do rebaixamento, atingir matematicamente a pontuação necessária para a permanência na Série A, na Elite. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós podemos sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. E eu sei que muitos gremistas têm a seguinte opinião: é melhor jogar a Sul-Americana no ano que vem, porque nós não temos orçamento para montar um time que possa nos dar condições de ganhar a Libertadores. Então, disputa a Sul-Americana e tenta ganhar essa competição. Eu quero dizer para vocês que, obviamente, que eu respeito todas as opiniões, mas me parece que é melhor sim jogar a Libertadores, gente. Essa é a minha opinião. Mesmo que talvez a gente não tenha, em tese, condições de ganhar a Libertadores, é melhor jogar a Libertadores. Seja pela visibilidade e pelo dinheiro. O Grêmio ganha mais dinheiro disputando a Libertadores. É uma competição que paga mais e a visibilidade extremamente maior faz com que o Grêmio possa também vender mais para patrocinadores, ganha mais cotas e consegue com mais facilidade contratar jogadores. Jogadores preferem projetos de Libertadores do que de Sul-Americana, que, vamos combinar, é uma competição melancólica. A primeira fase, então, da Sul-Americana, meu Deus, aquele grupo com 4 clubes que só passa o primeiro, você joga contra um clube lá, 9º colocado no futebol peruano, 12º colocado do futebol paraguaio, como aconteceu nesse ano. Meu Deus do céu. É deprimente. Deprimente. O Grêmio ainda conseguiu ficar fora. O Grêmio conseguiu essa façanha esse ano. Ficar fora, foi depois para a repescagem e ficou fora de novo, perdendo para a Alianza Lima. Meu Deus do céu. Mas é inegável que é impossível ter uma mobilização nessa primeira fase, porque é uma melancolia total. E depois ainda tem os clubes que caem de fase na primeira fase da Libertadores, na verdade na fase de grupos, ficam em terceiro, vão jogar a Sul-Americana. Olha, eu vou te dizer, a Sul-Americana ela tá com um formato muito ruim. Então, gente, nós precisamos jogar a Libertadores, mesmo que a pré-Libertadores. Precisamos disso. O Grêmio, pela sua grandeza, precisa disputar a Libertadores. Nós não podemos ir para mais um ano sem disputar a Libertadores. Já faz tempo que a gente não joga essa competição. Precisamos jogar a Libertadores. Nós jogamos ano passado a Libertadores, nós não jogamos em 2021, não jogamos em 22, não jogamos em 23. Foram 3 anos seguidos sem disputar a Libertadores. Jogamos em 2024, mas fomos eliminados muito cedo. Muito cedo. Nas oitavas de final a gente já caiu fora da Libertadores. Foi um ano muito ruim e esse ano a gente não jogou a Libertadores. Então no ano que vem o Grêmio precisa jogar a Libertadores. Mesmo que a gente não tenha condições de vencer, mas daqui a pouco tu vai avançando de fase, daqui a pouco as coisas mudam durante o ano, daqui a pouco o Flamengo tropeça, o Palmeiras tropeça, se abre um caminho, sei lá. O futebol muitas vezes é imprevisível. Então, no meu modo de ver, nós precisamos jogar a Libertadores da América, temos condições, precisamos ganhar esses últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, começando por logo mais contra o Palmeiras na Arena. Olha só, um novo absurdo, né? O Marlon foi punido por 2 jogos. Eu gravei um vídeo no meu Instagram que está repercutindo bastante, segue lá, Bruno S. Repórter, @Bruno S. Repórter, eu publico muitos conteúdos do Grêmio diariamente lá no Instagram, e eu cheguei a colocar, né, a minha manifestação, né, de descontentamento
E acabei dizendo que o Marlon já tinha cumprido um jogo automático. Na verdade, quem cumpriu o automático foi o Kahneman, que tomou um jogo de suspensão, cumpriu um automático e não tem mais o que cumprir. O nosso diretor de futebol, Guto Peixoto, fica 15 dias punido. E o Marlon pegou 2 jogos, como saiu hoje, ele não cumpre contra o Palmeiras, ele joga contra o Palmeiras, cumpre nas últimas 2 rodadas, Fluminense em casa e Sport fora. Tudo isso pela manifestação que ele deu depois do assalto, na linguagem da bola, gente, pelo amor de Deus. O Grêmio foi muito prejudicado contra o Bragantino e todo mundo sabe disso. Uma arbitragem horrorosa. Eu queria que a arbitragem fosse punida de forma exemplar e não o Marlon por ter falado a verdade. Um desabafo onde ele não desrespeitou ninguém, pelo contrário, ele foi muito verdadeiro e sincero, ele representou e muito o torcedor do Grêmio naquele momento e, na verdade, fez muito mais do que isso. Representou várias torcidas, representou vários clubes falando a real sobre a bagunça do futebol brasileiro, principalmente no que diz respeito à arbitragem. Então, parabéns, Marlon. Mais uma vez, parabéns, Marlon, e o absurdo do STJD de ter punido o nosso lateral, que fará muita falta nas últimas 2 rodadas e será substituído, muito provavelmente, pelo Lucas Esteves, que é muito menos do que ele. Tem muito menos qualidade, mas vai ter que dar conta do recado. Bom, olha só. O presidente Alberto Guerra falou muito sobre propostas recebidas, propostas milionárias, inclusive, recebidas ao longo da sua gestão, e a maioria delas não faz tanto tempo assim. Mas propostas que ele recusou. Propostas que ele recusou porque entendeu que não poderia enfraquecer o elenco. Mas eu quero dizer para vocês que algumas, na verdade, ele aceitou e os jogadores é que não toparam sair. E aí eu quero aqui debater com vocês, quero ler a opinião de vocês nos comentários sobre cada um desses pontos. Gabriel Mack, 15 milhões de euros a proposta do Shakhtar. O Grêmio aceitou essa proposta. Porque o Grêmio tem um entendimento que o Gabriel Mack é bom jogador, mas não é tudo isso. Toda essa mídia em cima dele é exagerada. Essa é uma avaliação que o próprio Grêmio faz internamente. 15 milhões de euros o Grêmio aceitou e o Gabriel Mack não quis ir para o Shakhtar por conta da situação no país. Gustavo Martins, essa foi um pouco mais antiga, 5 milhões de euros. O Renato ainda era o treinador e ele deu o ok para o Grêmio se desfazer do atleta. O Renato não gostava muito do Gustavo Martins, mas o presidente, acreditando que esse jogador possa valer ainda mais, se valorizar, ganhando mais espaço, segurou e não quis vender. Eu sinceramente acho que o presidente acertou em querer vender o Gabriel Mack, uma pena que o jogador não aceitou sair, e acho que o presidente acertou em não querer vender o Gustavo Martins. Realmente vai valer mais do que 5 milhões de euros. Cristaldo, essa mais recente, na metade de 2025. Procuraram ele e ofereceram 6 milhões de euros ao Grêmio. O Grêmio aceitou. Isso é um negócio da... Olha, esse é o negócio da China, a gente costuma dizer, né? Não era uma proposta de um clube chinês, mas essa é a proposta. 6 milhões de euros pelo Cristaldo. Nossa, o Grêmio aceitou e o Cristaldo não quis sair. Essa é a grande lástima. Alisson, 8 milhões de euros. O Grêmio recusou. Acho que acertou o presidente. Porque o Alisson vai valer mais do que isso. Bem mais, eu diria. Wagner Leonardo, 7 milhões de dólares. Difícil receber uma proposta de 7 milhões de dólares, né? Aliás, a informação que se tem é que foram 2 propostas nesses moldes. Ou pelo menos muito parecida a outra. E o Grêmio recusou porque contava muito com o Wagner Leonardo. Talvez se fosse um momento de o Grêmio mais ajustado, talvez tivesse vendido, porque a proposta é muito boa. É quase o dobro do que o Grêmio pagou pelo jogador. Porém, o Grêmio precisava muito dele e precisou recusar. Mas são investidas que fazem a gente pensar que novas chegarão, porque o Grêmio precisa vender. Seja para baixar a folha, e precisa muito baixar essa folha, a ideia é que se baixe essa folha em pelo menos 8 a 10 milhões de reais, 8 a 10 milhões de reais a menos na folha salarial do Grêmio. E claro, o Grêmio precisa de recursos. Recursos. Principalmente, né, melhor ainda se for com jogadores que não dão a resposta que a gente espera. O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Matiello Corretora de Seguros é uma empresa de confiança que está há muito tempo no mercado, tem experiência, conhece e vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Porque vender seguro qualquer um vende. Na hora do problema, eles cuidam de toda a burocracia para tu ficar tranquilo, de tudo mesmo, e claro, vão te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Então fala direto com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela, ganha desconto dizendo que viu aqui no canal Matiello Corretora de Seguros. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, logo mais tem Grêmio, Dale Tricolor, abraço e até o próximo conteúdo.